E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês aqui alguns filmes que são considerados amaldiçoados. Espero que vocês gostem do vídeo. Oi criança, sou eu, Mickey! Nunca comi hambúrguer de série. Vamos começar pela Profecia. O filme é de 1976, dirigido por Richard Donner. É considerado um dos maiores clássicos do gênero de terror e é responsável por popularizar o número 666 como a marca da besta. Durante a produção do filme, os envolvidos contam que havia uma atmosfera estranha no estúdio. Era como se o diabo estivesse lá e não quisesse que o filme fosse gravado, contou o produtor. 2 meses depois do ator Gregory Park ter aceitado o papel de pai do anticristo, seu filho suicidou-se com um tiro na cabeça. Além disso, o avião em que o ator viajava foi atingido por um raio enquanto ele ia para o set de gravações na Inglaterra. O tratador de animais que trabalhou na cena dos babuínos, quando Damien visita o zoológico, foi morto por um tigre no dia seguinte às gravações. Mas o caso mais impactante é o do diretor de efeitos especiais, John Richardson. Richardson dirigiu a famosa cena em que David Warner é decapitado por uma placa de vidro em um acidente com um caminhão. E na sexta-feira 13 de agosto de 1976, o diretor sofreu um acidente de carro e sua namorada foi decapitada na hora. Richardson conta que quando saiu do veículo, conseguiu ver uma placa com os dizeres: Homem 66 km, em meio aos destroços do acidente. Agora vamos para o filme O Exorcista. Ele é outro clássico dos filmes de terror. Ele sempre esteve envolto em diversos mistérios e mortes bizarras. Durante as gravações, o set de filmagens inexplicavelmente começou a pegar fogo e a produção teve de ser adiada em 6 semanas. Jack McCullough, que interpretou o alcoólatra Danny Burke, morreu de mal súbito apenas 1 semana depois da gravação de suas cenas. Durante a notória cena de masturbação com a cruz, a atriz Ellen Burstyn realmente machucou suas costas durante a queda e teve de ser afastada das filmagens durante algumas semanas. As filmagens no Iraque foram feitas no verão. A equipe não estava preparada para o clima que iriam encontrar, e mais uma vez, as gravações foram atrasadas, já que mais da metade da equipe teve insolação e diarreia. Um supervisor de efeitos especiais morreu de maneira inexplicável durante a cena do exorcismo. O segurança que cuidava dos cenários foi brutalmente assassinado durante uma ronda noturna. As coisas estavam tão sinistras que o diretor pediu que um exorcista de verdade fosse chamado para afastar os espíritos do set de filmagens. Depois disso, nenhum outro evento macabro aconteceu até o lançamento do filme. Há relatos de que 4 salas de cinema sofreram um apagão inexplicável durante a estreia do filme. Além disso, diversos espectadores desmaiaram e vomitaram enquanto assistiam ao Exorcista. Em Nova York, uma mulher sofreu um aborto na sala de cinema. A trilogia do Cavaleiro das Trevas também entra nessa lista bizarra. Durante as gravações do Cavaleiro das Trevas, o técnico de efeitos especiais morreu em uma cena de perseguição. Ele operava a câmera que estava na parte traseira de uma caminhonete, que não conseguiu fazer uma curva e bateu em uma árvore. Mas a morte de Heath Ledger é certamente a tragédia mais memorável do filme. O ator realmente incorporou o personagem. Durante semanas, alugou um quarto de hotel em Nova York, onde passava os dias se preparando para encarnar o palhaço do crime. Seu pai afirmou que era impossível distinguir Ledger do personagem em alguns momentos. O ator sofreu uma overdose acidental de remédios antes mesmo do filme estrear. O pai do ator encontrou um diário onde Ledger escrevia detalhes de um passado que inventou para o personagem e terminou o texto escrevendo bye bye na página final do diário. Uma semana após o lançamento do filme, o ator Morgan Freeman sofreu um acidente de carro e ficou preso nas ferragens. O corpo de bombeiros teve de resgatá-lo antes que o veículo incendiasse. Já em Um Cavaleiro das Trevas Ressurge, o figurante teve um ataque cardíaco durante as filmagens. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Outros 2 acidentes durante as cenas com carros aconteceram, mas ninguém saiu ferido. No Colorado, durante a exibição do filme, um atirador invadiu o cinema e matou 12 pessoas e feriu 60. Agora vamos para Twilight Zone, The Movie.
Lançado no Brasil como No Limite da Realidade, uma das cenas de Twilight Zone The Movie mostrava o ator Vic Morrow resgatando duas crianças de uma vila destruída. Os atores caminham em direção ao lago, enquanto um helicóptero os perseguia. O helicóptero deveria se mover para outra posição para a gravação da próxima cena, mas houve uma falha na comunicação e ele permaneceu no mesmo local onde um efeito de explosão seria ativado. A explosão danificou parte do helicóptero, que perdeu o controle caindo sobre os atores. Vic Morrow e a atriz Miri Mika Jin foram decapitadas pelas hélices do veículo. Renee Shin-Shen, de 6 anos, foi esmagado pelo helicóptero. Um ano antes de morrer, Vic investiu $5 milhões em uma pólice de seguro de vida, quando sonhou que morreria em um acidente de helicóptero. O próximo filme da lista é O Corvo. Brandon Lee, filho do lendário Bruce Lee, foi baleado e morto durante as filmagens de uma cena de tiroteio do filme adaptado das HQs. As armas deveriam estar carregadas com bala de festim, mas a perícia encontrou uma bala de calibre 44 no corpo do ator. Apesar de ser a mais memorável, esse não foi o único acontecimento bizarro durante as gravações. No primeiro dia de filmagem, um membro da equipe técnica encostou em um fio desencapado e teve 90% de seu corpo queimado. Outro funcionário do local teve sua mão perfurada por uma chave de fenda que caiu do cenário e parte do set foi destruído por uma tempestade. Agora vamos falar do Poltergeist. Poucos meses antes da estreia do primeiro filme, a atriz Dominique Dunne, que interpretou a filha mais velha, foi estrangulada pelo seu namorado. Julian Beck, que interpretou o reverendo Henry Kane no segundo filme, morreu de câncer no estômago antes do lançamento do filme. Will Sampson, que interpretou Taylor, faleceu de esclerodermia um ano após a estreia do Poltergeist 2. Ethel O'Rourke, a jovem garotinha que participou dos 3 filmes, morreu pouco tempo após o lançamento de Poltergeist 3, em uma situação bizarra. Durante as gravações do segundo filme, Heather foi diagnosticada com doença de Crohn, uma inflamação grave que a acompanharia durante toda a sua vida. Ela começou o tratamento, mas certo dia passou mal e desmaiou em sua casa. Heather foi levada para o hospital, mas acabou falecendo durante a cirurgia de emergência. Depois de sua morte, os médicos descobriram que a atriz jamais sofreu da doença de Crohn, e o tratamento equivocado provocou uma obstrução intestinal que acabou culminando em um choque séptico fatal. O próximo filme é o Superman. George Reeves interpretou o Homem de Aço em 1950, nas séries As Aventuras do Superman. A série foi cancelada e o ator se matou com um tiro na cabeça. Já Christopher Reeve, que interpretou Superman nos filmes dos anos 70 e 80, ficou tetraplégico após cair do cavalo durante um passeio. Sua esposa morreu de câncer de pulmão, embora nunca tenha fumado. Além disso, a Lois Lane, Margot Kidder, começou a apresentar desordem bipolar e ficou vários dias desaparecidas um ano após o acidente que deixou o Reeve tetraplégico. Mas talvez a maldição tenha começado há muito mais tempo, quando os criadores Jerry Siegel e Joey Shuster venderam os direitos do personagem por míseros $130. O próximo filme é O Bebê de Rosemary. O produtor, Willem Castle, já achava que o filme estava amaldiçoado durante a pré-produção. Dias depois do início das gravações, Castle recebeu uma carta condenando-o por trabalhar em uma obra de adoração ao demônio e alertando que teria uma morte lenta e dolorosa. Pouco tempo depois, Castle desenvolveu uma doença renal crônica que o atormentou até o fim de sua vida. Muitos afirmavam que durante essas crises o produtor praguejava frases do filme. A atriz Mira Farrow divorciou-se de Frank Sinatra durante as gravações, mas a maior tragédia aconteceu com a esposa de Polanski. A atriz Sharon Tate estava grávida quando foi brutalmente assassinada por um grupo de criminosos seguidores de Charlie Manson. O penúltimo filme da nossa lista, pessoal, é A Paixão de Cristo. No épico bíblico de 2004, Jim Caviezel, que interpretou Jesus Cristo, passou por um verdadeiro calvário. O ator teve hipotermia e deslocou um ombro durante a cena de crucificação. Teve infecção pulmonar e acabou desenvolvendo uma pneumonia, além de contrair uma dolorosa infecção de pele por conta da rotina de maquiagem. Durante uma cena de chicoteamento, o ator acabou sendo atingido de verdade e teve suas costas feridas. Além disso, o ator e assistente Gian Michelini foram atingidos por um raio durante as filmagens 2 vezes. E para encerrar, pessoal, vamos falar do filme Sangue de Bárbaros.
Este filme de 1956 contava a história de Genghis Khan, que se apaixona pela princesa Bortai e a sequestra, provocando uma guerra. Acontece que o filme foi filmado em uma locação onde haviam sido realizados testes nucleares um ano antes. Dos 220 funcionários envolvidos na produção do filme, incluindo diretores, produtores e atores, 91 desenvolveram algum tipo de câncer e 46 morreram em decorrência da doença. Como se não bastasse, o set de filmagens também foi destruído por uma enchente e uma pantera atacou alguns membros da produção que descansavam após as filmagens. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, não deixem de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Também vou deixar o meu Facebook, o WhatsApp e o link dos canais parceiros na descrição do vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.